no seu patrimônio, o que vem na sua mente? Dinheiro, imóveis, joias, carro, móveis, obras de arte. Por acaso você pensou na sua família? É ou não é o seu maior patrimônio? Se você concorda que a família é o seu maior ativo e quer que ela seja preservada, mesmo após a sua morte, assista esse vídeo até o final. Eu sou a Débora Gelman, seja bem-vindo ao meu canal. Herança é um dos principais motivos de conflito entre os herdeiros de alguém que faleceu. Irmãos brigados, viúvos discutindo com os filhos do falecido, companheiro do falecido sendo excluído da divisão dos bens. São tantos os casos de briga entre os herdeiros que eu presencio no meu dia a dia como advogada que eu resolvi falar sobre esse assunto que muito me incomoda. Conflito entre herdeiros significa um inventário longo que pode durar anos, décadas, com o patrimônio se desvalorizando, os bens se deteriorando, assim como os laços familiares. É muito triste essa situação, mas, infelizmente, é uma realidade. E todo esse rompimento familiar acontece principalmente por dois motivos: a ausência de um bom planejamento sucessório e a ausência de uma boa comunicação entre o dono do patrimônio, que é o titular dos bens, e os seus herdeiros. O planejamento sucessório, como o próprio nome diz, significa planejar, organizar a sua sucessão, que é a sequência de pessoas que irão continuar no seu lugar. São as pessoas que serão os futuros proprietários do seu patrimônio. Então, o objetivo do planejamento sucessório é permitir que o dono dos bens, ainda em vida, consiga organizar a distribuição do seu patrimônio para os seus herdeiros. Além de reduzir custos e burocracias com o inventário, a ideia central do planejamento sucessório é dividir os bens conforme a vontade do titular e evitar conflitos familiares. Mas para isso, a nossa legislação prevê uma série de instrumentos jurídicos que podem auxiliar na organização e divisão do patrimônio, como o testamento, os planos de previdência privada, o seguro de vida, a holding familiar, a doação, entre outros. A escolha ficará a critério do titular dos bens, que vai analisar a melhor opção de acordo com as suas necessidades e objetivos. Mas afinal, como evitar brigas no momento dessa divisão? O ideal é contar com a ajuda de um advogado especialista em direito de família e sucessões, com um perfil conciliador, a quem eu chamo de advogado humanizado, que certamente irá entender os desejos e os anseios tanto do seu cliente quanto dos herdeiros dele. Para esse tipo de caso, eu gosto de aplicar os elementos da teoria dos jogos, que é um modelo matemático que estuda as estratégias da tomada de decisão para facilitar a realização do planejamento sucessório. Assim, eu consigo ter uma visão ampla do caso. Aqui não é conflito, nós estamos diante da prevenção de um conflito. Temos que analisar três elementos, que são os jogadores, as recompensas e as regras do jogo. Vamos lá. Os jogadores. Quem são eles? Temos os jogadores diretos, que são os envolvidos diretamente. É o titular e os herdeiros, tanto os que a lei determina como aqueles que o titular pode escolher. E os indiretos, que influenciam os jogadores diretos, por exemplo, netos, o sogro ou a sogra, uma nora ou um genro, uma nova namorada ou namorado. Enfim, o advogado que te auxiliar vai pontuar quais são as pessoas que podem influenciar ou podem ser influenciadas com o recebimento dos bens da herança. Segundo elemento,
a recompensa. Quais são os ganhos individuais e coletivos? O que cada herdeiro espera receber? Quais são as necessidades de cada herdeiro? Algum herdeiro precisa de proteção? Algum herdeiro incapaz? Algum herdeiro adicto? E surgem as seguintes dúvidas que precisam também ser respondidas. Você quer beneficiar um filho em detrimento do outro? Após os 70 anos, quer que sua nova companheira receba sua herança? Quer que seus netos recebam alguma coisa? E o seu filho que mora fora do país? Como vai ficar a parte dele? E temos o terceiro elemento, que são as regras. O seu advogado precisará estudar quais são as leis e a jurisprudência, que são como os tribunais estão decidindo casos semelhantes. O que você quer fazer? Está de acordo com a lei? E quais são os meios jurídicos possíveis para efetivar o planejamento? Depois que for feita toda essa análise, teremos um cenário definido, uma visão macro do caso. E aí, poderemos ir para a segunda etapa, que é a conversa, o diálogo entre o titular do patrimônio e os seus herdeiros. Que tal você convidar os seus herdeiros para uma conversa séria? O apelo pode ser o seguinte: quero conversar com vocês sobre a divisão do meu patrimônio. Vamos nos reunir. Você pode se reunir com todos ao mesmo tempo ou fazer reuniões individuais. Eu recomendo, durante todo esse processo, contar com o auxílio de um advogado humanizado, pois as suas técnicas de mediação podem ajudar enormemente nesses casos. É nesse momento que você vai dizer quais são os seus desejos, explicar quais são as suas expectativas e justificar as suas decisões. Eles precisam te ouvir. Você quer beneficiar um filho que te dá mais atenção? Um filho que possui problemas financeiros? Tem um filho que trabalha com você? Tem uma esposa ou companheira que precisa ser amparada no futuro? Depois é importante você ouvir os seus herdeiros que você convocou. Quais são as expectativas dele? Quais são os medos deles? Quero lembrar que por trás das falas deles tem sentimentos. E você, junto ao seu advogado, precisam identificar esses sentimentos. Querer dinheiro muitas vezes significa querer segurança financeira. Preste atenção nas falas de seus herdeiros. Ouvi-los e tentar entendê-los é importante, porque você está querendo prezar a harmonia familiar. Tenho certeza que após essa reunião, você vai conseguir pensar com mais clareza no que é bom para cada um junto com seu advogado. Será mais fácil fazer um planejamento sucessório eficiente. Mas você pode estar pensando o seguinte: Débora, o patrimônio é meu e eu faço o que eu quiser com ele. E você está certo. A lei diz que você tem autonomia para isso, desde que respeite algumas determinações legais. Mas aí eu te pergunto, você não quer evitar que os seus herdeiros briguem por conta da sua herança? Você considera a sua família o seu principal patrimônio? Se você responder não a essa pergunta, faça exatamente o que você quiser e desconsidere tudo o que eu falei nesse vídeo. Mas se a resposta para esta pergunta for sim, converse com seus herdeiros. Conte com a ajuda de um advogado humanizado. Procure preservar a harmonia entre a sua família. Afinal de contas, a maior riqueza é ou não é a sua família? Gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada!